disciplina de instalações elétricas. Nosso módulo 3 irá contemplar como assunto critérios de queda de tensão e de curto-circuito. Deixa eu só dar uma recapitulada nos dois primeiros módulos que nós já tivemos. O primeiro módulo foi uma apresentação que eu fiz e já demos início à parte de projetos, mais necessariamente na parte de levantamento de cargas. Bom, levantamento de cargas nós fizemos através da iluminação e tomadas. Para o levantamento de cargas pela iluminação, eu fiz através do levantamento da área do ambiente. E o levantamento da área do ambiente é dada pela largura vezes o comprimento. Nós vimos que a NBR 5410 estabelece um critério que até 6 metros quadrados a potência a ser utilizada é de 100 VA. Bom, passou de 6 metros quadrados, eu continuo no mesmo critério, né, de 100 VA, acrescido de 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Já para as tomadas, o critério foi diferenciado. Enquanto que o da iluminação não existia nenhuma restrição com relação às dependências desse local, dessa residência, tanto faz sala, cozinha, banheiro, dormitório, sala de estar, o critério é o mesmo para a iluminação. Já para as tomadas, eu tenho que levar em consideração que os pontos, quantidade e potência vai depender do local que você está fazendo esse levantamento. Por exemplo, para sala e dormitório, a NBR 5410 diz que tem que ser de 5 em 5 metros e a potência individual é de 100 VA por tomada. Já para cozinha, sala de estar, copa cozinha, área de serviço e locais análogos ou semelhantes, as 3 primeiras tomadas uma potência de 600 VA, sendo que o espaçamento é de 3,5 metros, tá bom? Passou de 3 tomadas, o restante das tomadas vão adquirir uma potência de 100 VA. Então, assim, para que eu consiga fazer o das tomadas, eu vou fazer através do perímetro, que é a soma dos lados, e através desse levantamento, eu vou ter que verificar qual a dependência que eu estou realizando esse cálculo, se é uma cozinha, se é uma sala, se é um dormitório, tá bom? Na segunda aula, nós demos início à parte de introdução ao dimensionamento dos condutores, tá bom? Hoje nós iremos utilizar como módulo os 2 últimos critérios para a gente realizar o levantamento. Então, hoje a aula é exclusivamente critério de queda de tensão e do curto-circuito. Bom, para que sejam determinados os condutores de uma instalação elétrica, uma série de critérios deve ser atendida. Então, na aula passada, eu mostrei justamente esses 4 critérios, sendo que esses 2 primeiros critérios nós vimos nas aulas na aula anterior, que foi o módulo 2. O critério da seção mínima, que foi através da tabela 47, e o critério da capacidade de condução, que nós fizemos um procedimento de cálculos. Calculamos a corrente de projeto, dividindo a potência desse local pela tensão, no caso, tensão entre fase e neutro. Com o resultado dessa corrente de projeto, eu dividi pelos chamados fatores de ajuste. O fator de ajuste vai depender se ele vai ser subterrâneo, quanto circuito vai ter no mesmo eletroduto, e esses fatores podem alterar no valor da corrente. Nós temos o nome de IB', que no caso é a corrente de cálculo, tá bom? Hoje, nós iremos ver esses 2 últimos critérios, que é o critério da queda de tensão e o critério do curto-circuito, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida, pessoal, ative o microfone, professor, essa parte que eu não entendi, repita de novo, que a comunicação não deu certo, tal, e a gente fala de novo sem problema algum, tá bom? Como eu vou falar de critério de queda de tensão, tá? Que vai ser o primeiro critério que nós vamos estudar hoje, é necessário que a gente atente para informação sobre o tipo de isolação que nós utilizamos nos condutores, tá bom? Eu tenho 3 tipos possíveis de materiais utilizados no revestimento dos condutores. Bom, o primeiro, que é o mais comum, tá? É o mais fácil de ser encontrado,
é o mais em conta. Eu me arrisco a dizer que 95, 96, quase 100% das residências de vocês utilizam, com certeza, condutores com isolação de PVC, tá bom? Esse chamado cloreto de polivinila, ele é um tipo de material, tá? Utilizado nos condutores das instalações elétricas de baixa tensão. Assim como os demais condutores, eu tenho uma série de vantagens e desvantagens. Como vantagens, esse material utilizado no revestimento, ele tem boas propriedades mecânicas e elétricas e não propagante de chama. Então, já é um ponto positivo só em não ser propagante de chama, tá? Mas isso não quer dizer que, se porventura esse condutor receber um valor de corrente acima do valor nominal, acima do valor permitido para ele, não quer dizer que ele não vai desmanchar. Então, ele vai sim, e ele pode ser possível de acarretar um incêndio, tá? A depender, obviamente, do nível dessa corrente. Como desvantagem, tem um baixo índice de estabilidade térmica. Bom, eu tenho outro material que nós chamamos de XLPE, ou polietileno reticulado, que ele tem uma boa propriedade elétrica e tem uma boa resistência térmica. Como desvantagem, nós temos baixa flexibilidade, ele é um pouco mais rígido, tá bom? Esse condutor não é nem um condutor, é sim a parte isolante, a parte que reveste. Baixa resistência a chamas. E por fim eu tenho o borracha etileno propileno, que tem excelentes propriedades elétricas e boa resistência térmica, assim como o XLPE, que é o polietileno reticulado. Tá bom? Com relação à temperatura, como é que funciona esse esquema de temperatura para esses materiais? Bom, para o PVC, a temperatura máxima para serviço contínuo é de 70 graus Celsius. O que quer dizer que quando chega esse valor de temperatura... Bom, como é que faz para um condutor chegar a esse valor de temperatura? Corrente elétrica, não tem outra, tá? Não é o sol que fica incidindo em cima daquele condutor que vai chegar a essa temperatura. Para que um condutor chegue a uma temperatura de 70 graus Celsius, é porque, com certeza, essa instalação está passando por um processo de sobrecarga, e o processo de sobrecarga está indicando que tem algum trecho que está passando a corrente acima da permitida para esse condutor. Para o PVC, nós temos 70 graus Celsius. Para o XLPE e para o EPR, nós temos 20 graus Celsius a mais. O que quer dizer que a temperatura máxima para esses dois condutores são de 20 graus Celsius a mais. Sendo assim, esses dois últimos tipos de materiais, dois condutores que utilizam esses materiais, são condutores, são cabos um pouco mais caros, tá bom? Para a temperatura limite de sobrecarga, eu tenho 100 graus Celsius para PVC, e a temperatura limite de curto-circuito eu tenho 160 graus Celsius. Há uma diferença muito grande entre sobrecarga e curto-circuito. A sobrecarga é porque, vou dar um exemplo, em valores nominais ele está tendo seu processo de condução tranquilo, esse condutor. Em um dado momento, quando eu começar a acrescentar mais carga no sistema, então a corrente vai aumentar aos poucos, vai aumentar, chegando ao ponto desse condutor começar a esquentar e essa temperatura ela ser transferida para a parte isolante. Já o curto-circuito, o valor dessa corrente, assume um valor no intervalo muito rápido. Então, enquanto que a sobrecarga, o valor vai aumentando aos poucos, o curto-circuito, ele aumenta assim de uma maneira muito rápida, tá bom? Aí eu tenho aqui 250 graus Celsius, tanto para o polietileno reticulado, como para o etileno propileno, tá bom? Aqui são os três tipos, né? Só uma figura para a gente entender mais ou menos. Isso aqui nós chamamos de KPP, porque eu tenho vários cabos, tá bom? Dentro de um revestimento único, certo? Agora vamos nos atentar o que o critério de queda de tensão ele fala na norma da NBR 5410. Bom, o primeiro dos dois últimos critérios a ser avaliado será o de queda de tensão. Tal critério diz respeito às perdas, olha aqui, as perdas por conta das impedâncias dos condutores envolvidos na instalação. Antes de eu falar sobre esses pontos, vamos entender o seguinte. A disciplina de eletricidade e eletromagnetismo, que é a eletricidade básica, a gente fala sobre
segunda lei de Ohm, tá? A lei de Ohm são divididas entre duas partes. Nós temos a primeira lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes a corrente. E nós temos a segunda lei de Ohm, que a segunda lei de Ohm fala sobre a resistência existente em um condutor, e essa resistência ela pode ser alterada a partir de dois critérios, digamos assim. Para eu encontrar a segunda lei de Ohm, a resistência de acordo com aquele condutor, eu vou ter que saber, primeiro, a resistividade desse condutor, se ele é de cobre, se ele é de alumínio, se ele é de ferro, se é de ouro, se é de prata. Eu tenho que saber qual é o comprimento desse condutor e eu tenho que saber a área de seção transversal desse condutor, ou seja, qual é a bitola desse condutor, qual a grossura desse condutor, certo? Pois bem, um exemplo bem simples, só para a gente entender essa questão de queda de tensão. Bom, digamos que eu tenho aqui na minha residência um quadro elétrico. E esse quadro elétrico eu tenho os disjuntores, né? Tem a fonte, no qual eu tenho a tensão disponível para ser utilizada. O que acontece? Eu resolvo ligar um motor elétrico lá na praça, digamos assim, um ponto assim bem distante daqui. Lá vai ficar o motor elétrico. E esse motor é novo, está funcionando perfeitamente. Eu pego um conjunto de cabos, tá bom? Se for um motor trifásico, os 3 cabos. Se for um motor monofásico, os 2 cabos, que é o fase neutro. Encaminho esses cabos até o local do motor. Faço a ligação. Quando eu coloco o motor para funcionar, o motor simplesmente não funciona. Mas, espera aí. O motor é novo. Eu verifico o valor de tensão aqui no quadro e o valor de tensão está tranquilo. Tem os 220 volts, se fosse monofásico. Digamos que seria um motor trifásico de 380, tranquilo, sem nenhum problema. O que será que tem acontecido para fazer com que esse motor não funcione? Vamos entender. Se a resistência do condutor ele vai aumentar a partir do momento que eu aumento o comprimento ou reduzo a seção transversal do condutor, então, se eu aumento muito a resistência desse condutor, o que deve acontecer com a tensão? A tensão vai cair. E para motores elétricos, quando eu tenho um valor de queda de tensão acima de 10%, o motor já não funciona. Então, digamos que eu tenho aqui, a tensão é 220 volts. Beleza. 220 volts. Bom, 10% seria quanto? 22, não é isso? 22. Então, se tiver para essa situação 22 volts a menos, 22 volts a menos, provavelmente o motor não vai funcionar. Bom, sendo que o quadro elétrico que eu tenho aqui não pode ser modificado e o motor lá também não pode ser modificado, a única coisa que eu posso fazer é interferir na área de seção transversal desse condutor. O que quer dizer que se esse condutor, um exemplo, for um condutor de 2,5 milímetros quadrados, se eu colocar, sem cálculo nenhum, se eu colocar um cabo de 4 milímetros quadrados, bom, se eu colocar um cabo mais grosso, o que vai acontecer? Bom, eu vou aumentar a seção transversal desse condutor, a resistência vai diminuir e a tensão vai quase que voltar à sua normalidade. Certo? Então, assim, o que vai fazer com que a resistência de um condutor aumente é o comprimento, quer dizer que quanto mais comprido for esse condutor, maior a resistência, ou quanto mais fino for esse cabo, quanto menor for a área de seção transversal desse cabo. Tá bom? Então, a 5410, ela trabalha justamente nisso. Ela estabelece um limite para a queda de tensão, tá? E as observações elas são citadas a seguir. Bom, o item 6.2.7.1 diz o seguinte: qualquer ponto de utilização da instalação, em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser maior, não deve ser superior aos seguintes limites. Aí vamos lá. O item A diz o seguinte, que o valor máximo, né, o teto máximo, 7% calculado a partir dos terminais secundários de um transformador, no caso do transformador de propriedade da unidade consumidora. Exemplo, professor, a escola. Por exemplo, a escola técnica CEPEP tem um transformador que fica lá do lado de fora. Bom, aquele transformador é do cliente, no caso a escola. Então, qual é o limite? 7%.
o limite de queda de tensão. O item B diz o seguinte: 7% calculados a partir dos terminais secundários transformador da empresa distribuidora. Então, no caso, o transformador não é do cliente, o transformador é da Enel. O item C diz o seguinte: 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega, com fornecimento em tensão secundária de distribuição. E 7% calculado a partir dos terminais de saída do gerador. Tá? São as observações que você encontra. Bom, o próximo item da norma ainda fala o seguinte: em nenhum caso, a queda de tensão dos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Tá? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, fazer com que a queda de tensão ultrapasse 4%. Tá? Esse vai ser o valor que nós iremos utilizar. O item 6.2.7.3 diz que queda de tensão maiores do que as indicadas agora anteriormente são permitidas para equipamento com corrente de partida elevada durante o período de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas normas específicas. Com relação a motores, pessoal, aqui a turma quer de edificações de informática, mas, por exemplo, outra disciplina que eu ministro na escola, que é de comandos elétricos e máquinas. A gente fala sobre os motores elétricos, e dentre as informações que contém um motor elétrico, uma informação bastante importante é a chamada corrente de bloqueio, que é a corrente de partida sobre a nominal. O motor, como ele vai estar parado, e eu vou ligar esse motor a uma tensão, a ideia, logicamente, é que a ponta do eixo desse motor, ele saia da sua inércia, vai começar a se movimentar. Bom, para começar a movimentar, vai precisar de uma força. E essa força vai fazer com que a corrente chegue a um valor que poderá chegar, dependendo do motor, 7, 8 vezes mais do que o valor da sua corrente. Só que o intervalo de tempo é rápido, sei lá, 5 segundos, tá? Dependendo do tamanho do motor, 5, 6, 8 segundos. Depois ele volta à sua estabilidade, tá? Quando ele pega o embalo realmente e fica funcionando sem nenhum problema. Bom, o próximo item diz o seguinte: para o cálculo da queda de tensão no circuito, deve ser utilizada qual corrente? A de projeto. Professor, que corrente de projeto é essa? É a corrente que nós fizemos na aula passada. E B, corrente de projeto igual a S, que é potência aparente, dividido pela tensão entre fase e neutro. Tá bom? Bom, qual é a fórmula que nós iremos utilizar para encontrar a área de seção transversal a partir do critério de queda de tensão? Eu vou colocar a fórmula, eu vou pedir para que vocês copiem, tá bom? E eu vou explicar o significado de cada termo nessa equação. Bom, vocês estão verificando aí duas equações. À esquerda da imagem de vocês, eu tenho um circuito monofásico, que é fase neutra, e circuito bifásico, que são duas fases. À direita é o circuito trifásico. Para esse circuito trifásico, nós não iremos utilizar, tá? Vamos dar a atenção devida justamente para essa primeira equação. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? S, que é a área de seção transversal, é a bitola desse condutor, dada em milímetros quadrados, será igual a 2 multiplicado por ρ, que esse ρ representa a resistividade do material. Como nós iremos trabalhar somente com cobre, nós vamos adotar um valor de resistividade fixo. Nos livros de eletricidade, de física, a resistividade do cobre pode ser dado em 0,017 ohms vezes milímetros quadrados por metro, ou pode ser dado por 1 dividido por 56. Tá? Não vamos, assim, nos bitolar com relação a isso, não, que eu vou explicar bem direitinho. Só estou passando assim por cima do conteúdo, tá? Aí eu tenho esse U, que representa a tensão do circuito. No caso, como o circuito vai ser monofásico, no nosso caso será de 220 volts. Aqui vai ser a queda de tensão. Se a gente adotar 4% de queda de tensão, então o 4% vai ser utilizado na fórmula. Não a porcentagem, o 4%, né? Eu vou ter que tirar da porcentagem, tá? Aí aqui eu tenho essa letra grega que representa o sigma, que representa o somatório. Qual o somatório que eu irei utilizar? O somatório dessa corrente, dado pela letra I, e desse D, que é a distância, ou comprimento, como queiram, tá? Então, a fórmula será de 2 vezes ρ, vezes o somatório da corrente e a distância,
dividido pela tensão vezes a queda de tensão. Então, esse triângulozinho, que é o delta, e esse U representa a queda de tensão. Se for 4%, 5%, 7%, tá bom? Então, só aguardar vocês copiarem essa fórmula, porque nós iremos utilizar como exemplo. Até então, pessoal. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, professor, tá ok. Show, beleza. Podemos continuar? Todos copiaram a fórmula. Eu só preciso que vocês copiem só essa aqui, tá? Não precisa copiar o trifásico, não. Só o monofásico. Nós vamos fazer um acompanhamento. Então, vamos lá. Repetindo. 2 multiplicado pela resistividade, multiplicado pelo somatório da corrente vezes a distância, ou comprimento, dividido pela tensão vezes a queda de tensão. Vamos fazer um exemplo aqui, tá bom? Esse exemplo eu queria que vocês copiassem e eu vou fazer junto com vocês, tá bom? A partir do próximo exemplo, sem ser esse exemplo aqui, eu vou querer que vocês façam sozinhos. Só que esse nós vamos fazer juntos. Eu vou ter que fazer junto com vocês, vou explicar detalhadamente. E depois, no próximo exemplo aí que vocês irão fazer. A questão diz o seguinte: a partir do critério da queda de tensão, determine o valor mínimo de condutor, ou seja, com a seção transversal mínima do condutor para ser utilizado no seguinte circuito terminal. Eu tenho aqui esse quadradinho representando o quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição estão disponibilizando uma fase e um neutro, para que eu consiga ligar em duas tomadas, tá bom? Estou representando aqui como se fosse uma tomada, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, do quadro para esse ponto aqui, eu tenho uma distância de 8 metros e a potência dessa tomada é de 7.000 volt-ampere. Já do quadro até a segunda tomada, eu tenho um comprimento a uma distância de 15 metros. A potência dessa tomada já é de 3.500 volt-ampere. Tá bom? A tensão que eu estou utilizando é a tensão de 220 volts. Tá bom? Qual é a queda de tensão que eu vou utilizar? Nós iremos utilizar, de acordo com a norma, queda de tensão de 4%. Tá bom? A resistividade que nós iremos utilizar, que é a do cobre, eu já tenho aqui, olha, que é 1 sobre 56 ohms vezes milímetros quadrados por metro. Então, só essa questão eu vou querer que vocês copiem, tá? Não precisa nem... Só desenho se vocês quiserem, mas bem que o desenho é bem simplesinho, né? Vocês podem fazer.
Já o próximo exemplo, que é o que vocês irão fazer, não precisa fazer esse desenho, não. Só vou trocar os valores. Tá? Não precisa copiar nada. É só pegar esses valorzinhos e fazer o mesmo procedimento de cálculo. Vou dar só um tempinho para vocês terminarem de copiar. Aí em seguida a gente faz, tá? Deixa eu só pegar uma aguazinha, que é o tempo que vocês copiam aí, bem rapidinho. Tem mais alguém copiando? Ou todos copiaram? Ouvi não, Carlos. Já copiei aqui. Carlos Alberto, copiou? Tá mudo aí o teu microfone. Copiei, professor. O Carlos Alberto concluiu? Professor, eu tô terminando aqui. Ah, sim, agora sim. O que tu ficou só acenando, não entendi. Pois é, porque eu tentei aqui, quando eu abri a tela ampla, que foi que deu certo aqui. Tá bom, então aguardo, tá? Tá pertinho já? Tô terminando. Tá tranquilo. Professor, boa noite. Boa noite, amigo. Davi. Professor, copiei, viu? Tá copiado já. Show, beleza. Só esperando o Carlos aí terminar. Aí a gente dá continuidade. Pode arrochar, professor. Só um instante. Deu certo? Pronto, agora eu vou arrochar. O Carlos Alberto terminou. Vai dar certo. Olha, pessoal, como é simples. Bom, a fórmula vocês já sabem. Para eu encontrar a seção transversal, o 2 já é da fórmula. Esse ρ, que é essa letrazinha grega que está do lado desse 2, é esse 1 sobre 56. Até aí, tranquilo, né? O comprimento também eu já tenho. A tensão eu já tenho, que é 220. Como nós vamos utilizar 4%, então também eu já tenho para jogar na fórmula. Só que, assim, 4% eu não posso jogar na fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da porcentagem. Na matemática, como é que eu faço? Eu divido por 100 para tirar da porcentagem.
Se eu quiser colocar na porcentagem um valor, eu multiplico por 100, tá bom? Se eu quero tirar a porcentagem, colocar um valor normal, decimal, então eu divido por 100. Então, a única coisa que está faltando assim para a gente completar esse cálculo é as correntes. Então, nesse caso, qual é o procedimento que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar a corrente referente a essa tomada, com a potência de 7.000 voltampere, e eu tenho que encontrar a corrente referente a essa tomada de 3.500 voltampere. E como é que eu faço para calcular a corrente? Simples, né? A corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Então, nesse caso, esse I1, professor, mas não é IB, tanto faz, meu amigo, é corrente. Você tem que dar um apelido para essa corrente. Não vão ser duas correntes, você pode botar IB1, IB2, não tem problema algum com relação a isso. 7.000 dividido por 220 vai dar 31,82. Acho que dá 31,81 alguma coisa. Aí eu arredondei para 31,82. Então, essa é a corrente referente a essa primeira tomada. Com relação à segunda tomada, eu peguei essa potência de 3.500 e peguei e realizei a divisão por 220, que é a minha tensão, né? Então, I2 ficou 3.500 dividido por 220, cujo seu valor 15,91 amperes. Então, eu já tenho aqui, olha, as duas correntes, a corrente referente a essa tomada e a corrente referente a essa outra segunda tomada, tá? Então, por gentileza, copiem. Vocês vão copiar essas duas correntes, né? Corrente 1 e 2, e a gente vai colocar esses valores lá na fórmula, que é o que realmente me interessa. Nesse presente momento, não falta mais nada. Então, o que realmente me restava era só calcular as correntes. Então, copiem só essas duas correntes aqui e a gente joga logo para a fórmula. Por que essa corrente 2 é 3.500, hein, professor? É porque é da questão, né? Olha. O professor vai cair, né, tá professor? Certo? Falta menos de um minuto, tá, pessoal. Certo. A conexão vai cair e a gente retorna de novo, tá? Se ninguém se pronunciou, então é porque já copiaram. Beleza? Bom, já peguei a primeira corrente, já peguei a segunda corrente, simples, peguei a potência, dividi pela tensão. Coloquei um só para ficar diferenciado, tá? Primeira corrente, segunda corrente. O próximo procedimento que eu vou adotar é utilizar a fórmula. Seção transversal, S, seção transversal, será de 2 vezes resistividade. Esse sigma é um somatório dessa corrente e o comprimento. A tensão vezes a queda de tensão. Bom, como é que eu faço, professor, para jogar isso na fórmula? Simples, ó. 2 que eu multiplico 1 sobre 56, que é a resistividade do cobre, tá? Que vai ser multiplicado por 31,82, que foi a primeira corrente que nós calculamos, I1, vezes 8, que é de 8 metros, mais 15,91, que é a segunda corrente, multiplicado por 15, que é o segundo comprimento ou a segunda distância. Essa conta é dividida por 220, que é a tensão, vezes 4%. Como 4% está em porcentagem, eu dividi por 100. Então, 4 dividido por 100, eu voltei duas casas para a esquerda, ficou 0,054. Tá bom? Então, peço para que vocês tentem copiar, só para ver se o resultado vai estar de acordo com o que tem aqui no slide. Lembrando, vai fazer a multiplicação, vai fazer o cálculo, você vai abrir, fechar parênteses, multiplica, abre parênteses, fecha parênteses, e quando você apertar dividido, para dividir por esse valor, você abre de novo parênteses, coloca 220 vezes 0,04, fecha parênteses de novo, tá bom? Seguindo esse critério, não tem errado. Você consegue desenrolar bem ligeirinho. Oi, Carlos. Professor, no caso aqui, quando abre para 31, vamos lá de novo, eu pego 2 vezes, abre parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses, isso. Aí continua a função, 31. Isso, exato. Vezes, abre parênteses, 31,82 vezes 8, mais 15,91 vezes 15, fecha parênteses, dividido, abre parênteses de novo, 220 vezes 0,04, fecha parênteses. Já era. Quer dizer que o 220 vezes 0,4 é o final. A fórmula é assim, né? Exato. 0,04 é porque era 4%, né? A gente tirou da porcentagem. Não precisava botar 4%, tá certo. Exato.
Então dá só um tempinho para vocês calcularem e me informar quanto foi que deu essa seção transversal. Quem achar o resultado, quando passar dessa pandemia e retornar às atividades lá no CEPEP, eu pago um pacote de pipoca Lilica, viu? Vou dar logo um toque aí, que já estou oferecendo até prêmios nas minhas lives. O negócio tá importante. Assim, eu vou ver se eu faço um cálculozinho com vocês, para vocês testarem a calculadora de vocês, até o final da nossa aula de hoje. Não sei se está assim. Deu 2,0166396. Provavelmente seja esse valor mesmo, viu? Ali já ganhou um pacote de pipoca para tomar com esse teu café. Pronto. Vamos fazer, pessoal. Deixa eu colocar aqui na calculadora. Tá? Eu coloco a calculadora aqui. Show, o Erivan também já fez. Beleza, olha. Simples, olha, como é que eu vou fazer? Eu vou só ajeitar aqui a tela, deixar no ponto. E vou mostrar para vocês como é o procedimento. É simples, não tem errado não. Acho que até já apareceu aí na tela aí a calculadora. Apareceu? Já apareceu. Pronto, então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Isso é simples, muito simples mesmo. O procedimento é tranquilérrimo para vocês fazerem. Começando por 2, fica 2 vezes, aí você abre o parêntese, 1 dividido por 56, vezes, aí você abre de novo o parêntese, aí continua, porque aqui é uma multiplicação, tá? 31,82 vezes 8 mais 15,91 vezes 15, fecha parênteses. Então eu fiz essa parte de cima, ó, completo. Agora eu vou dividir todos esses valores, abrindo parênteses e colocando 220 vezes 0,04. Fecha parênteses, igual a 2,001663. Logicamente, nós não vamos utilizar todas essas numerações. Certo? Até então, pessoal. Dúvidas? Beleza. Professor? Oi. Minha calculadora aqui da Cássio, quando eu saí de 1 dividido por 56, fechei parênteses, abri parênteses para 31, eu não precisei colocar vezes. Ela já somou automático. Ela multiplicou. Algumas calculadoras já pode fazer a função. Só que assim, o procedimento que nós sempre fazemos é colocar, tá? Porque assim, na matemática, por exemplo, quando eu tenho uma representação dessa e eu tenho um abre parênteses, bom, automaticamente a matemática vai dizer que você vai multiplicar esses valores por isso aqui.
Porque eu tenho 2 parentes, né? Vou multiplicar. Só que, assim, tem calculadores que podem vir já com essa configuração automática, só que nem todas fazem. Então, assim, por precaução, a gente adota sempre o regime de colocar multiplicação. Certo? A calculadora simples, ela faz somar. É o que eu estou dizendo, vai depender de calculador para calculador. Tem calculadora que já faz multiplicar. Isso. A minha multiplica. Ela sai de um parente para outro. Uma divisão por multiplicação. Então, olha, qual foi o resultado? 2. 2,00 alguma coisa, o resultado deu 2. Tá? Então, acho assim, é tranquilo. Então, vamos lá. O que a gente entendeu com isso? Que qualquer seção, qualquer bitola de condutor maior do que esse valor que eu acabei de encontrar, de 2 milímetros quadrados, poderá ser utilizado para determinar a fase. Como é que eu faço para encontrar o neutro e o contorno de proteção? É a mesma coisa. Tabela 48, tabela 58. Vale ressaltar que este critério deve ser aliado aos demais. Então, por exemplo, se eu fosse utilizar pelo critério da capacidade de condução, se eu fosse fazer pelo critério da capacidade de condução, seria mais ou menos 10 milímetros quadrados. O de seção mínima é através da tabela 47, que é de 2,5. O de queda de tensão acabamos de fazer, que deu 2. E o da capacidade de condução, 10 milímetros quadrados. Isso aqui é só uma observação. Se eu fosse considerar a temperatura ambiente de 30 graus, se a instalação não for subterrânea, e que há apenas um circuito passando pelo mesmo caminho. E que o método de instalação é o método C, que é cabos unipolares, que é o que nós utilizamos, tá bom? De cobre em bandeja não perfurada. Aqui é só uma observação que a norma descreve. Não, eu quero que não vai ser subterrânea, só vai ter um circuito passando pelo eletroduto, e vai ser o método C. Fazendo essas considerações, a capacidade de condução a ser utilizada vai ser de 10 milímetros quadrados. Pela queda de tensão, foi o que nós acabamos de fazer, nós encontramos um valor de 2 milímetros quadrados. Então, esse valor, passando dele, é o valor utilizado para queda de tensão. Aqui é o critério da seção mínima, que não precisa de cálculo, e o da capacidade de condução, sendo que eu estou verificando essas observações. Caso eu utilize um condutor de 10 milímetros quadrados, que entre os critérios eu vou adotar o maior, tá? Então, a norma diz que um condutor de 10 milímetros quadrados para essa situação suporta uma corrente de 63 amperes. Simples assim, tá? Eu vou colocar uma questão aqui que é a mesma coisa. Vocês não vão ter que copiar de novo, não. Eu só quero que vocês peguem os valores, tá? E coloquem de lado. Por exemplo, aqui tu já sabe que é I1. Aqui tu já sabe que é I2. Então, você vai colocar as informações referentes ao I1, que é 4.400, e outras 5.500. A tensão continua sendo 220. Queda de tensão continua sendo de 4%. E você vai colocar lá 0,04. E a resistividade continua sendo de 1 sobre 56, tá bom? Vou dar só um tempinho para vocês copiarem. Não precisa copiar a questão, não. Copiem só os valores, que aí a gente ganha tempo, tá bom? Professor, o senhor está me escutando? Estou sim. Eu não consegui entrar logo, certo? Eu já peguei o senhor já faz no final. Tem como repetir? Tá falando da questão em si? Isso. Eu vou dar um tempo para a galera fazer. Aí quando chegar no tempo, aí eu vou fazer e vou explicar, tá bom? Aí pronto, aí tu pega o bojo de novo. Pra não ter que voltar de novo, tá bom? Não, ou então se o senhor puder, não sei como colocar lá como é que eu posso dizer? A questão em si, pelo menos para mim copiar, porque a minha conexão aqui, eu tentei entrar, não estava dando certo, não. Pois deixa só o pessoal terminar de copiar logo essa aqui. Até tu, se quiser copiar logo, aí eu volto, tá? Tá bom, então.
Dá 7,95. A minha deu 8,18. Ponto 18, ponto 18, ponto 182. Ponto 18. A minha deu 8,18. Quanto é que dá o I1 teu? Deu quanto? De qual? O primeiro aí é 4.400 dividido por 220. Foi 20, não? É, deu 20. Eu calculei, foi por 22, ó, Bel. Não é porque não é 400, é 4.400. Dividido por 220, 400 dividido por 220. dá 20, não? Posso fazer agora? 220. Dá 20 é mesmo, Bel. 7,95 é, professor, que deu? Eu não sei porque eu não fiz essa aqui. Isso aqui eu troco o valor na hora. Sempre, Mas deixa sempre, eu Bel. Sempre. vou fazer junto com vocês, tá bom? Vamos lá, só prestar atenção aqui. Qual vai ser o meu procedimento? A mesma coisa. Sendo que eu vou passar uma dica para vocês. Como a aula aqui vai ser gravada, vai ficar show que vocês podem dar uma olhadinha e voltar, tá bom? Os vídeos. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para gravar esse valor na calculadora científica. Presta atenção. Eu poderia, né, anotar o valor da primeira corrente e da segunda corrente. Mas eu posso pegar qualquer valor e qualquer resultado e jogar aqui na calculadora. De uma maneira mais direta. Então, vamos lá. Eu vou pegar esses 4.400 e vou dividir por 220. Pronto, encontrei um valor de 20 amperes. Eu posso gravar esse valor na calculadora? Pode. Qual o procedimento? Uma vez que eu tenho o resultado, você vai apertar esse botão que fica ao lado do botão de igualdade, que é o ANSOL. Você vai apertar o Shift, porque você vai ativar esse STO, que fica acima do botão RCL. Apareceu o STO.
E você pode pegar esse valor e gravar ou nesse botão referente à letra A, na letra B, na letra C, na letra D. Veja que eu tenho essas letras acima desses botões. Eu vou escolher a letra A, porque fica mais fácil de eu conseguir memorizar onde que eu coloquei esse valor. Então, já foi. Já gravei esse número. Professor, como é que eu faço para conferir se esse valor se encontra aí mesmo? Ao lado do Shift tem esse botão chamado alfa. E essas letras estão da mesma cor que esse nome alfa. Então, vou conferir. Aperto o alfa, vai aparecer uma letra A no display. Aperto o botão referente ao local onde eu guardei e aperto igual. Então, veja que o valor se encontra aqui guardado. Vou fazer o mesmo procedimento com a segunda corrente. 5.500. Divido esse valor por 220. Deu 25. Beleza. Professor, eu posso guardar esse valor também? Pode. Você já não vai guardar no A, porque no A já se encontra o valor que foi o 20 do primeiro resultado. Então, esse resultado eu posso botar aqui, olha. Tanto na letra B, como posso colocar na letra C. Beleza, encontrei o resultado. O que eu faço? De novo, ó. Answer, Shift, STO, B. Pronto, apareceu uma seta para a sua direita e a letra B correspondente. Como é que eu faço para verificar se realmente está aqui? Aperto o alfa e aperto a letra B. Quando você clicar em igual, vai estar guardado o valor. Então, pronto. O valor dessa primeira corrente está guardado e da segunda corrente também. Para que eu encontre esse resultado da seção transversal, aí você vai adotar a equação. Qual é a equação? 2 que multiplica, abre parênteses, o ρ, que é a resistividade, que já se encontra aqui, olha, 1 dividido por 56, aí continua, multiplica, vezes, qual é a primeira corrente? A primeira corrente é aquele que nós fizemos que foi 20, se não me falha a memória. Professor, mas eu não anotei, eu só fiz gravar aqui, beleza. A primeira corrente se encontra aqui na letra A. Aí você aperta o alfa, aperta a letra A, então esse é o valor da primeira corrente, vezes o primeiro comprimento, que é de 28, olha, 28, mais a segunda corrente se encontra aqui na letra B, então você aperta o alfa, aperta a letra B e multiplica pelo segundo comprimento, que são de 56 metros, fecha o parênteses, pronto, a parte de cima da operação foi toda feita por completo. Agora você vai pegar esses valores e vai dividir pela parte de baixo, que é de 220 vezes 0,04. Fecha parênteses, igual a 7,95, deu uma dízima periódica aí. A minha deu errado. Certo? Algum de vocês aí deu esse resultado? Queria saber. A minha deu 8,73. Eu vou olhar aqui de novo o que é. Meu deu esse resultado aí. Deu certo? Show. Beleza. Carlos Alberto deu 8,73. O Erivan deu 7,95. Tá massa. Show. Pronto, então tá certo. Não tá errado, não. Certo? Essa questão de colocar a letra A, pessoal, de colocar a letra A foi só mesmo para auxiliar vocês a gravar esses valores, tá? Letra A, letra B, letra C, qualquer valor que você quiser fazer. Por exemplo, eu quero guardar esse resultado. Será que dá certo se eu fizesse o procedimento? Bom, não sei. Vamos ver. Na letra A, o que eu tenho? Eu tenho 20. Na letra B, alfa B, eu tenho quanto? Tenho 25. Na letra C, eu tenho algum? Tenho, que foi o resultado. Eu peguei esse resultado e acabei de gravar. Então, eu posso gravar esses valores aqui, tá? A calculadora científica tem inúmeras funções, inúmeras, tá? Tem função aí que você fica doido, tá? Eu só passei... 7,95. 7,95. Deu certo, né? Deu. Tá bom? Vamos lá. Ítalo, eu vou voltar, tá bom? Só para mostrar para você. Deixa eu ver aqui. Pronto. Qual o procedimento que eu vou fazer para realizar esse cálculo? Você vai pegar a potência, vai dividir pela tensão, vai pegar a potência, vai dividir pela tensão
e vai pegar o valor dessas correntes e aplicar na fórmula. A fórmula a ser utilizada é essa, tá? A fórmula que eu vou utilizar para encontrar a seção transversal para esse critério de queda de tensão é essa. O Ítalo tá... Ei, Ítalo, tá conseguindo ver essa fórmula? E será que a conexão dele caiu de novo? A internet é foda, viu? Eu acho que caiu. Deixa eu ver aqui. Ele pediu para eu explicar. Ele pediu para eu explicar e quando eu começo a explicar, a conexão caiu, ó. É foda. Mas assim mesmo. Ainda bem que essa aula está sendo gravada. Então, fica tranquilo, dá para vocês conseguirem ver. Então, pronto. Então, essa parte de 4.400 fez, tá bom? De 4.500 vocês fazem em casa, tá bom? Não precisa fazer aqui não, porque o critério é a mesma coisa. É só para questão de exercício. Vou fazer uma prévia aqui bem rapidinho, faltam 4 minutos, mas dá tempo da gente fazer uma explicaçãozinha rápida aqui. O último critério que nós vamos apresentar é o critério de curto-circuito. Então, nós estamos na última etapa com relação a critério de dimensionamento. Este critério vai levar em consideração a capacidade de condução de suportar a corrente de curto-circuito, a qual o mesmo é submetido em caso de sinistro. Bom, essa corrente ela não é uma corrente comum, é uma corrente que, em caso de curto-circuito, tá, ocorra essa questão de corrente de curto-circuito. Conforme visto na norma, na NBS 5410, a norma diz o seguinte: a corrente presumida de curto-circuito nós vamos chamar de ICS, corrente de curto-circuito. O tempo de atuação do dispositivo de proteção, que é o tempo do disjuntor, no caso, que ele irá levar para atuar, é dada por TE, tá? Que é o tempo de atuação do dispositivo. E a constante referente ao material de isolação do condutor é dada pela letra K, que eu encontro na norma 5410 através da tabela 30. E eu tenho a seção transversal do condutor, tá bom? Bom, qual é a fórmula que eu irei utilizar? Para essa situação, eu vou utilizar agora essa fórmula para encontrar a seção transversal de acordo com esse critério de curto-circuito. Então, esse S, que é a seção transversal, vai ser a corrente de curto-circuito, e essa corrente é a quantidade de vezes que a corrente ela pode atingir no momento de curto, tá bom? Vezes a raiz do tempo de atuação do dispositivo de proteção, dividido por esse valor de K. Certo, mas esse valor de K, onde é que eu vou encontrar? Na NBS 5410, tabela 30. A tabela 30, ela especifica que os valores de K para condutores com isolação de PVC, EPR ou XLPE, nós vamos analisar da seguinte maneira. Como material eu tenho cobre, ou eu posso ter cabo de alumínio, apesar da gente saber que para que eu utilize um cabo de alumínio, a norma diz que eu só posso utilizar depois de 16 milímetros quadrados, né? No caso para o neutro, para controle de proteção 25. Então, assim, eu vou ficar tranquilo porque o condutor que eu vou utilizar na minha residência é de cobre. Sendo de cobre e sendo de PVC, com uma área de seção transversal igual ou menor do que 300 milímetros quadrados, lógico, os condutores que eu vou utilizar na minha casa é 4 milímetros quadrados, 6, 2,5, 1,5. Então, eu tenho que verificar nessa parte aqui. Sendo de cobre, o valor de K vai ser de 115. É uma constante, tá? Que nós iremos utilizar. Caso seja de alumínio, será de 76. Emenda soldada em condutores de cobre, 115. Qual é o valor que eu vou utilizar? Na fórmula, nós iremos utilizar, para o nosso caso, sempre 115. Mas digamos que o meu condutor é de EPR ou XLPE. Então, eu posso utilizar sendo de cobre 143 e sendo de alumínio 94, tá? Mas nós vamos fazer um exemplo, aí vai ficar simples a gente conseguir desenrolar esse cálculo, tá bom? E vai ser utilizado para a gente realizar a nossa equação. Deixa eu só deixar aqui no ponto, bonitinho. Bom, diante dessa tabela,
Diante dessa tabela, nós vamos fazer um exemplo, tá bom? Baseado justamente nesse critério de curto-circuito, que é o último critério baseado com dimensionamento de condutores. Próxima questão diz o seguinte: a partir do critério do curto-circuito, determine o valor mínimo de condutor para ser utilizado no circuito cuja potência é igual a 5.500 VA. O sistema é monofásico, tá? Em cobre e é PVC, a sua parte de isolação. Considere que a corrente de curto-circuito é da ordem de 100 vezes a corrente nominal. Eu tinha comentado com vocês que o curto-circuito, a corrente vai aumentando aos poucos e o valor dessa corrente vai depender do condutor, né? O condutor, por exemplo, suporta 24 amperes, chegou a 24 amperes, pronto, é o valor nominal dele. Passou de 24 amperes, já vai começar a sofrer um processo de sobrecarga. A tendência é que esse condutor comece a esquentar. Curto-circuito não, ele chega a um valor absurdo em um intervalo muito rápido. Então, a corrente curto-circuito é da ordem de 100 vezes a corrente nominal. Considere que o tempo que o dispositivo de proteção, no caso, disjuntor, leva para efetuar a eliminação da corrente curto-circuito é de 0,2 segundos. Então, é interessante que esse tempo seja o mais curto possível. Tem que ser rápido. Pensou em haver um curto-circuito, o dispositivo entra em atuação, tá? Eu peço para que vocês copiem essa questão. Essas partes assim que eu peço para que vocês copiem é porque são partes propícias de questionário, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês essa questão aqui. Dá só um tempinho, por gentileza, eu peço para que vocês copiem. E nós vamos fazer esse exemplo aqui. Tem mais alguém copiando essa questão? Estou terminando, professor. Show, beleza.
Só peço que vocês só sinalizem para mim, tá bom? Quando vocês copiarem, quando terminarem, na verdade. Já terminei, professor. Bom, professor, terminei. Terminei, professor. Bom, tem mais alguém copiando? Terminei também já. Vamos lá. Qual o procedimento que eu vou adotar para essa questão? Deixa eu só tirar o som aqui. Um instante. Pronto. Então, eu tenho todas as informações, a potência do circuito de 5.500 voltampere. O circuito é monofásico, é de cobre, PVC. Então, eu preciso dessas informações. A primeira coisa que eu devo fazer é calcular a corrente de projeto. Corrente de projeto vocês já sabem fazer. Pegar a potência e dividir pela tensão entre fase e neutro. Como a questão entregou a potência de 5.500 voltampere, eu divido pela tensão 220 volts e eu adquiro um valor de 25 amperes. Então, eu já tenho o valor dessa corrente, certo? Mas essa corrente ela não se encontra na fórmula, professor. Não se encontra, mas eu preciso encontrar a corrente curto-circuito. A corrente curto-circuito, para que eu consiga encontrar, eu tenho que primeiramente ter em mãos a corrente de projeto e depois saber quantas vezes o valor da corrente nominal, essa corrente ela pode chegar num momento de curto-circuito. Então, beleza. Vocês copiem essa parte aqui da corrente do projeto. E o próximo procedimento é calcular a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito vai ser a corrente nominal, que no caso é essa corrente de projeto de 25, vezes a quantidade de vezes que a questão me entregou. Bom, como é que eu faço esse procedimento? Posso mudar? Acho que posso, né? É só essa fórmula aqui que é para colocar. O segundo procedimento para calcular a corrente curto-circuito vai ser multiplicar a corrente de projeto, que no caso é de 25, vezes 100. Mas por que 100? Porque na questão eu tinha dito que era 100 vezes o valor da corrente de projeto. Tá? Então, você multiplicando 100 por 25, você vai ter uma corrente de 2.500 amperes. Então, aqui vai ser a corrente presumida de curto-circuito. Agora sim, agora como eu já tenho a corrente curto-circuito, eu já sei que o tempo de atuação vai ser de 0,2 segundos e como o condutor vai ser de cobre e vai ser menor do que 300 milímetros quadrados, de acordo com a tabela 30, o valor vai ser de 115. Então é só jogar na forma. Não tem para onde correr, jogou na forma. Vamos lá, procedimento. Verifiquei tabela 30, 115 vai ser o valor, porque vai ser um condutor de cobre, PVC, menor ou igual a 300 milímetros quadrados. Por fim, com esses valores em mãos, eu faço o cálculo da seção de fase. Corrente curto-circuito 2.500, raiz do tempo de atuação do dispositivo de proteção, que é de 0,2 segundos, e o K, referente à tabela 30 de 115. Eu peço para que vocês façam esse cálculo e me digam o resultado dessa seção transversal. Ei, professor. Ei, professor. Pode ir lá. A aula é gravada, né? Sim, é gravado, sim. Pronto, quarta-feira eu não vou poder assistir a aula, que eu tenho um compromisso, né? Aí vai ser à noite. Tem como assistir a aula na semana depois, né? Conta a presença, professor? Não tem bronca não, ainda dá um jeito, viu? Beleza. R$9,72. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, viu? Na parte de raiz, como não tem nenhuma operação, né? É só o valor mesmo.
eu não preciso abrir parênteses. Então, eu posso fazer direto que não tem bronca não, dá certo. Bom, pegando esses valores e aplicando na questão, eu tenho 2.500, valor da corrente curto-circuito, vezes a raiz do tempo de atuação, 0,2, e eu vou dividir por esse fator de ajuste, ou índice K, com valor de 115. Uma vez que eu faço esse cálculo, eu não vou precisar, assim, me preocupar com parênteses, tá bom? Eu já posso fazer direto que eu consigo obter o resultado. Bom, realizando esse procedimento, o resultado dessa questão é de aproximadamente 9,7 milímetros quadrados. Ok? Bom, diante disso, nota-se que qualquer seção transversal superior ao valor de 9,7 milímetros quadrados, que foi o que nós acabamos de fazer, será capaz de suportar o curto-circuito descrito. Então, é simples, tá bom? Não tem errada. Bom, eu tinha deixado uma tarefa para vocês fazerem, né? Com critério de queda de tensão, só para questão de exercício, não tem nada a ver com trabalho, não. Eu ainda vou elaborar o primeiro questionário e vou mandar para vocês, tá? Então, vocês irão fazer também, tarefinha de casa, para vocês exercitarem, a mesma questão com a diferença que eu só fiz a modificação dos valores. Só para treino mesmo, só para vocês praticarem em casa.